problema nenhum. Porque devolveu o dinheiro, em nenhum momento ele falou que não vai devolver. Ela foi diferente. Não, em nenhum momento. Então por que não devolveu até agora? Só que ela quer o valor total. Mas é o valor total. Total? Sim. Mas e ele tinha 17 anos. Vocês não poderiam nem fazer o contrato com ele. Mas ele veio depois dos 18. Não. No dia que ele pagou, ele tinha 17 anos. Pra marcar o médico, tá? No dia que ele pagou, ele efetuou o pagamento para vocês, foi um contrato que foi feito ali. Vocês fizeram um contrato a partir do momento que vocês fazem um negócio jurídico com um adolescente de 17 anos, tá, esse contrato é anulado. O que eu expliquei pra ele, não é obrigado. Doutor, desculpa fazer interromper a sua voz. Só fala para sua cliente que a motivação, né, que ela está querendo expor aqui, falando que é agiota, isso causa um constrangimento para a consumidora. Mas não causa constrangimento, porque fui eu que autorizei ela a falar, porque essa fala está gravada é da sua cliente, tá bom. É da sua pessoa que você está aí. Então o senhor acha correto o senhor expor? Acho correto. Pronto, mais uma reportagem do David, o Davi Correia, que parece que vai ter uma confusãozinha aqui, tá? Já falaram de agiota, já falaram de contrato fechado com o menor, autoescola, Deus me livre. Vamos lá. Eita! Que isso? Vai lá, Davi. Davi Correia, na defesa do consumidor. Vocês sabem que eu sou inscrito no canal. Olá pessoal, eu sou o Davi Correia e hoje eu estou aqui em São José dos Campos, interior de São Paulo. Hoje eu vim aqui a pedido da senhorita Vanessa e do seu filho Lucas. Nós iremos resolver um problema de relação de conflito, uma relação consumerista entre eles e a autoescola Galo Branco. O que ocorre? No ano de 2024, mais precisamente no dia 2 de janeiro, o Lucas procurou a autoescola Galo Branco para tirar sua habilitação, categoria A e B. Ele, na época, pagou para a autoescola R$ 1.300, não é isso, Lucas? Só que, na época, ele tinha 17 anos. Eu já me perdi aqui, eu foco em algumas das coisas, me perdi. Eu tô focado até agora no nome da autoescola Galo Branco. Só pode ter sobrenome. Como alguém, eu vou fazer um nome para autoescola, Galo Branco. Galo Branco. Mas o que é? O menino tinha 17 anos, você fez a categoria A ou B, eu não sei, vou descobrir. Eu acho que é A e B, né? Vou descobrir ao longo da reportagem. Vamos lá. E eu estava focado também aqui no Davi falando, a senhorita, mãe. Eu chamo todo mundo de senhora, gente. Ele já queria tirar sua habilitação, pelo menos iniciar o processo naquela época, com os 17 anos, para já deixar pago a autoescola e quando ele completasse 18 anos, ele ir ao encontro da autoescola para realizar o processo da habilitação. Essa moto que passou aí antes desse carro tem mais, ela passou a mais de 40 km por hora, não passou? Hoje é 2025, a placa tá falando o Lucas teve um problema financeiro, ele não tem mais interesse em dar prosseguimento na habilitação na categoria A e B, e ele pediu a restituição dos valores para a autoescola. A senhorita Vanessa chegou a ir até a autoescola, e como que foi, Vanessa? Eu cheguei a conversar com ela pelo WhatsApp, aí ela falou que só poderia conversar com a diretora. Aí eu fui na autoescola conversar com a diretora, ela falou assim para mim que eu não poderia, na verdade eu queria passar para outra pessoa, porque não poderia passar para outra pessoa, e nem eu teria o direito de pedir o valor de volta. Aí ela falou assim que se tivesse a possibilidade de passar para outra pessoa, ela falou assim que não daria tempo, por causa que ele comprou a 2 de janeiro de 2024, então não daria tempo. Aí eu falei assim, mas se o meu filho viesse a fazer, por causa que ele quando comprou era de menor... Olha o Chevetinho cortando a alta ali, de porta-mala aberto. Ô gente, eu assisto as reportagens, são tantos elementos que vão chamando a minha atenção na reportagem. Vocês viram que passou um senhorzinho na típica bicicleta do aposentado, né? Todo homem tem o sonho de aposentar, comprar uma bicicleta daquela e começar a ficar numa cidade pequena desse jeito, andando daquele jeito. Aí, de repente, passa aí o Chevetinho, tá? Aí eu tô voltado, volto para a reportagem, eu tô vendo que eu esqueci como é que chama, tem um nome específico, do blazer do David aqui tá levantado. Será que é vento ou será que é por causa do microfone? Vamos ver. Não, então seria a consciência disso. Ela falou assim, não, mas para o Lucas daria um jeito, mas para outra pessoa não.
E se viesse a outra pessoa tirar, só poderia tirar uma das categorias, não as duas. Ela faz várias alegações. Ou seja, em tese, a autoescola não quer fazer a restituição dos valores que eles pagaram. Sim, David, eu vou acompanhar essa reportagem, David. Peraí, eu só vou ter que pesquisar aqui qual que é o nome da aba como é que é o trem lá do Blazer, que senão não vou sossegar, não. Eu esqueci como é que chama o negócio, deixa eu ver aqui, ó, no Chrome. Como é que é? Você tem o Blazer, eu vou colocar aqui, partes do Blazer. A lapela tá aqui, né? Peraí, deixa eu ver aqui, peraí. Já tá aqui, ó, deixa eu pesquisar aqui, ó. Partes do Blazer, é aquela parte de trás que eu quero saber. Aqui, ó, deixa eu ver se tem aqui. Não é essa parte. Jacket pocket, back vents. Back vents. É isso mesmo. Tá. Ok, então tá bom. Deixa eu ver se esse aqui tem. Legal. Olha só, tem todo. Eu não sabia que o Blazer tinha esse tanto de nome as coisas do Blazer. Esse aqui é de mulher. Cada parte tem um nome. Eu pensei que era só essas partes, mas. Gente, tem tudo aqui. Olha só. Vamos voltar para a reportagem, então, senão eu vou ficar preso nisso aqui. Depois eu esqueço da reportagem. Vamos lá, David. Davi, você me quebra, Davi. Você coloca seu nome, né? Você não, né? Seu pai ou sua mãe. Davi, com D no final. E você fala Davi. Aí eu fico David, mas é Davi. Tá bom, vou te chamar de David ou Davi. É Davi, pronto, bora. A gente já está cansado de saber que ninguém é obrigado a permanecer associado a um contrato. Verdade. Ele pode desistir a qualquer tempo. Ainda mais ele que não fez nenhum serviço para a autoescola. E o caso dele é um caso sui generis, é um caso inédito. Por quê? Porque o Lucas, na época dos fatos, ele tinha 17 anos. O que significa isso? Que nessa época ele era relativamente incapaz. O artigo 4º do Código Civil, ele define que os maiores de 16 e menores de 18, eles são relativamente incapazes. Ele não tem a capacidade jurídica para firmar um negócio jurídico. Ele não tem a capacidade civil para firmar um negócio jurídico. O artigo 171 do Código Civil, ele estabelece que são anuláveis todos os atos jurídicos praticados por um relativamente incapaz. No dia que o Lucas foi, Vanessa, você estava presente com ele? Não estava. Nós temos aqui uma situação que um menor de idade procurou uma autoescola sem o consentimento da mãe. A mãe não estava presente para realizar esse ato jurídico. Esse ato é anulável. O artigo 1634 do Código Civil, ele vai definir que cabe aos pais assistirem aos filhos maiores de 16, menores de 17, na relação jurídica, contratual. Então, pessoal, é um caso sui generis, por quê? Porque de um lado nós temos um negócio jurídico que é anulável, e de um outro lado nós temos um fornecedor que teoricamente poderia cobrar uma multa contratual, né? Nós sabemos aqui que a multa contratual é até 10% dos valores. Só que fica a pergunta, um fornecedor pode cobrar uma multa contratual para um negócio que é totalmente anulável? Não. Então, nós iremos lá pedir a restituição dos valores. Caso complexo, hein, Davi? Os valores integrais que ele pagou, que no caso complexo, hein, rapaz? R$1.300. Por quê? Porque não faz sentido a autoescola querer ganhar dinheiro sem fazer nenhum serviço. A autoescola não teve custo com aulas teóricas, ela não teve custo com aulas de direção, ele não chegou a nem fazer exame médico, porque na época ele tinha 17 anos. Então, nós iremos até a autoescola, dar oportunidade para a autoescola manifestar a vontade dela, verificar se vai resolver o problema da senhorita Vanessa, o problema do Lucas, se vai respeitar o Código de Defesa do Consumidor, porque além disso, eles não entregaram um contrato para o Lucas. Chegou a entregar algum contrato? Não.
Você nem sabe o que ele assinou? Não, não sei o que ele assinou. E eu tentei procurar pelo aplicativo, que ela falou que lá estaria o contrato e lá não achei. Lá no aplicativo só mostra a informação que ele pagou R$ 1.300, somente isso. mas somente isso. Nota fiscal foi emitida? Então, é um caso grave. Nós iremos lá ouvir a autoescola, soltar essa reportagem na íntegra, e caso a autoescola não queira devolver o que é dele por direito, nós iremos acionar a polícia militar. Porque além do desacordo... Onde esse Corolla virou aqui, eu acho que não pode virar não, hein? Vamos voltar um pouquinho aqui, olha, tá vendo? Ó, a faixa é contínua, certo? Então a faixa é contínua. Não é uma rotatória. Não tem... Deixa eu... Para eu não falar besteira aqui, deixa eu ver. Vocês concordam comigo que esse Corolla aqui não tem nada a ver com a não queira devolver o que é dele por direito, não é rotatória, não parei. Deixa eu ver. Soltar essa reportagem na íntegra, e caso a autoescola não queira devolver o que é dele por direito, nós iremos acionar a polícia militar. Porque porque como é que apareceu esse saveiro aqui, desse jeito? É alguma coisa diferente. Ô Davi, reportagem complicada, hein, Davi? Complicada. Por quê? Porque eu já prevejo um debate acerca de boa-fé aqui, acerca da boa-fé objetiva, né, dos contratos e dos contratantes. Porque, sim, o rapaz ele tem 17 anos, então o texto da lei é cristalino, é irrefutável. Não se pode fazer negócio jurídico menor de 18 anos. Enfim, existem as ressalvas da lei, que você já apontou aqui. Mas é complicado porque eles estão, pelo que eu estou entendendo, eles estão debatendo aqui o cancelamento do contrato não é por vício de origem, né? Não é por isso, não é porque é porque não poderia ter feito o contrato com o meu filho de 17 anos. É porque parece que eles desistiram. Então esse fato da idade vai ser usado um pouco como carta na manga, e aí é meio complicado de se analisar, não pela perspectiva da teoria pura do direito, né? Então, teoria pura do direito, tá lá. Pronto, direito positivista, positivado, pronto, direito positivado. Positivista somos nós. O direito positivo, ok. Mas pela perspectiva da boa-fé objetiva dos contratos, dos contratantes, eu não sei se eu usaria esse argumento do 17. Porque vamos pensar aqui, olha. Ele tem 17 anos, mas ele foi lá fazer o contrato. Se tivesse dado tudo certo, ele teria tirado a carteira com 18, né? Usar isso no cancelamento... mas é complicado. Mas, enfim, as reportagens são como um reality, né? Então mostra a realidade, como ela acontece. Então vamos lá. Tem outros argumentos aqui que podem ser usados. Obviamente, a pessoa ela não quer continuar contratada, ela tem direito de não continuar contratada. Mas vamos ver se esse argumento da idade aqui ele vai ser usado. Eu não usaria este. Para como que eu posso dizer? Numa tentativa de acordo extrajudicial, eu não usaria essa questão da idade. Não. Deixa essa questão da idade para uma questão judicial, né? Eu deixaria para uma questão judicial. Mas num acordo extrajudicial não. Por quê? Porque eu me apegaria ao princípio da boa-fé objetiva dos contratos e dos contratantes, né? É complicado. Podem me julgar, é complicado. Eu sei que é complicado. Vai ter gente que não vai concordar comigo de jeito nenhum, porque vai ser aquela pessoa do direito positivo. Tá aqui, tem que ser assim. Eu também, em parte, sou assim. Tá aqui, tem que ser assim. Mas, quando esbarra no princípio da boa-fé, eu acho que... Inclusive, o princípio da boa-fé é do direito positivo, né? Mas tá, vamos lá. Também, né? Vamos lá. Deixa. A reportagem nem é minha, eu tô aqui dando opinião. Vamos lá. Está em curso aqui o crime contra a ordem tributária, porque não emissão de nota fiscal é crime. Então, nós iremos lá verificar o que a autoescola tem a nos dizer. Nos acompanhe em mais uma matéria aí da defesa do consumidor. A reportagem nem é minha, eu tô dando opinião. Mas vocês percebem? É isso que eu tô falando. Assim, vamos pensar aqui, ó, para ficar mais claro. Um consumidor chega no estabelecimento, e aí, não estou falando que é esse caso aqui, não, nem assisti, tá, gente? Vou assistir agora com vocês. O consumidor chega no estabelecimento e fala assim,
você tem um produto aí que já passou da validade e poderia me vender mais barato? Aí não pode, mas aí o consumidor insiste, aí a pessoa fala, tá, toma, leva esse aqui. E aí o consumidor depois volta e fala, você vai me vender um produto fora da validade. Eu não acho que esse seja um argumento legal. Não é o caso aqui do rapaz. Não é que o rapaz foi lá e está tentando obter vantagem. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que toda reportagem que esbarra no princípio da boa-fé é complicado. Então, vamos ver o que o Davi vai fazer aqui. Mas eu, neste caso, não usaria o argumento da idade, justamente porque é um argumento de uma linha tênue do debate jurídico. Né? Não pode, está na lei, não pode. Mas quando o consumidor foi também, ele tentou se beneficiar de um contrato. Vamos lá. Deixa eu assistir a reportagem aqui. Bora. Olá, boa tarde. Boa tarde. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Davi Correia. Qual é o seu nome? Maria Júlia. Ô, Maria Júlia, você conhece a senhorita Vanessa, o senhor Lucas? Sim, sim. Então, nós hoje estamos gravando uma matéria aqui, porque eles estão com uma reivindicação, falando que Eles têm tolerância de 5 minutos para atraso para as aulas práticas. a escola não forneceu um serviço para eles, por quê? Porque ele está desistindo. E ele pagou aqui no ato R$ 1.300, e a autoescola não quer restituí-lo. Então, quem conversar referente a isso é com a diretora, ela não está com a outra diretora. Chama a diretora. Por que tem um chocotone? Deixa eu ver quando que foi gravada essa reportagem. Tem um chocotone na mesa. Chocotone é para o Natal. Essa reportagem é muito antiga, Davi. Ah, tem 4 meses. Então nós estamos em maio. Não deveria. Chocotone não deveria estar lá mais, não. Mas tá bom. Hoje eu estou com dificuldade de prender atenção. Vamos embora. Você pode ligar para ela, pedir para ela vir, por favor? Sim. A filmagem sem meu consentimento, tá tudo certo? Tá tranquilo, porque aqui você tá como prestadora de serviço da autoescola. Eu não tô filmando a pessoa física, eu tô filmando a autoescola Galo Branco. Qual é o seu nome? Davi Correia. Você é? Eu sou jornalista. Eu não sei se você tá por dentro do caso dele, mas... Você tá chegando? Porque sabe o Lucas, que a mãe dele que veio aqui, pediu o dinheiro de volta, porque falou que estava precisando pagar a agiota? Então, eles estão aqui como jornalista e estão até filmando a autoescola. Que isso, gente? Tá bom? Tá. Nossa, mas que ridículo você expor uma situação pessoal dela aqui. Mas eu vou estar falando com a diretoria, sabe? Então, mas o problema dela é dela. Ela pode desistir por qualquer motivo. Entendeu? A motivação mas aqui... Que ela veio, ela falou Não, mas se ela quiser desistir porque ela não gostou da autoescola, ela pode. Sim, ela não pode. tem. Então, Mas, e outra, ele quando ele assim... Eu acho que eu me lasquei agora. Na moral, eu acho que eu me lasquei. Vamos lá, eu gosto muito do Davi, muito mesmo, muito. As reportagens que eu assisti do Davi até agora, todas eu gostei muito. Mas eu não vou conseguir, Davi, ser hipócrita. Eu poderia, por exemplo, não, essa reportagem aqui eu não vou continuar assistindo, não, porque eu não concordo com alguma questão aqui, seria hipocrisia. Eu não conseguiria lidar com a minha própria consciência agindo assim, não, vamos publicar esse react que eu estou fazendo, não, porque... Então, já que eu comecei a fazer, Davi, eu vou precisar ser sincero aqui, tá tudo bem. Na verdade, essa questão pessoal do consumidor aqui, que apareceu, né, a moça falou que tá devendo a agiota, na verdade, não há nenhum problema dela falar isso com a pessoa lá da autoescola, né, porque ela tá falando com a chefe dela. Foi ao ar porque vocês colocaram no ar. É complicado, assim. Eu entendo que a intenção dela não foi expor o caso pessoal do consumidor. Não, ela está relatando para a chefe dela. Você lembra daquela situação da autoescola que o rapaz precisou do dinheiro que estava, enfim, devendo a agiota?
não foi a intenção expor o rapaz. Ela não virou para a câmera e falou assim, é que ele estava devendo a agiota. Não, então, é nesse ponto aqui, se é uma informação, se era uma informação que geraria desconforto para os consumidores, aí eu falo com todo o respeito que você sabe que eu tenho pelo seu trabalho. No momento da edição, é o tipo de informação que vocês podem cortar. Entende? Dar pi, na verdade, né? Não é cortar, porque cortar fica parecendo que está manipulando. Mas é um momento que você pode dar um pi ali para não precisa da audiência saber. Vocês estão me entendendo, gente? É assim, ó. Se é uma informação que vai gerar constrangimento para o consumidor e o próprio Davi não queria que essa informação viesse ao ar, era só falar para a edição, olha, dá um pi aqui nesse momento. Por quê? Porque a moça também ela não fez na covardia, né? Fala assim, não, ela não está expondo o consumidor, ela está contando aqui no telefone. A equipe de reportagem poderia não botar essa ligação dela no ar também, mas enfim, eu já vi que eu vou ter esse react vai ser difícil, porque eu gosto demais do Davi. Eu sou um grande apoiador do trabalho do Davi e é muito ruim você fazer um react de uma pessoa que você gosta tanto e tecer algumas críticas nesse ponto, né? Mas eu espero que eu seja bem compreendido. Eu não sabia. Peguei aleatoriamente esse vídeo para reagir. Ninguém da minha produção assistiu essa reportagem, até porque hoje é sábado, né? Hoje é 24, deixa eu ver que dia que é hoje aqui, deixa eu ver. 24/5, agora é 13h08. Decidi vir para o escritório para reagir e tá bom, né? Mas não vou deixar de publicar, viu, Davi? Não vou deixar de fazer, não vou deixar de continuar, porque senão eu seria hipócrita, né? Afinal, você faz um reality show e os meus reacts são reality também. Gosto muito de você, mas é um ponto que... Assinou aqui, só para vocês saberem, quando ele assinou aqui, ele tinha 17 anos de idade. Pela lei, vocês não podem fazer um contrato com uma pessoa que é relativamente incapaz, tá? O artigo 4º do Código Civil, ele prevê que ele era relativamente incapaz. E o artigo 1634 do Código Civil fala que ele tem que ser assistido pela mãe dele. A mãe dele estava aqui no dia? Não, não estava, porque não fui funcionário dele. Então, aí... Então, não sei dizer se ele estava sozinho, se ele já acompanhava. Até hoje, ele não tem um contrato da autoescola, ele precisa do contrato. Cadê o contrato dele? Ele tem, acho que um virtual. Não deram para ele. Não deram para ele. Mas lá no contrato virtual tem tudo. Mesmo contrato que tem o físico, tem até hoje ele não tem um contrato. E mesmo se ele assinou aquele contrato... Aí ela mostrava só o valor só. Mesmo se ele assinou o contrato é anulável. Vocês costumam preencher contrato com quem tem 17 anos? Então, aí se você quiser aguardar, a diretora já está chegando, Tá bom. ela informa vocês certinho. Obrigado, viu? Tá bom? De nada. Então vamos aguardar aqui. A diretora da autoescola. Ele tem ou ele não tem contrato? Pode ser que na hora de relatar o caso não falaram claramente para o Davi, né? Não ter contrato não significa não ter um contrato impresso, físico. Se você tem um contrato virtual, você tem um contrato. Afinal, você tem acesso. Se mandou o contrato no seu celular, você tem um contrato. E aqui a moça perguntou, você não tem um contrato? O rapaz parece que falou que tem virtual, então tem um contrato. Mas pode ser que essa informação não chegou à produção. São desafios, viu, Davi? Meu querido Davi. A gente passa por esses desafios. Às vezes, na hora da reportagem, a pessoa vai e traz uma informação nova. Já aconteceu comigo. Na hora da reportagem, a senhora falou que tinha advogado já cuidando do caso dela. Uai, mas eu não estou sabendo disso. Vai chegar. Então, vamos guardar aqui, Lucas. Vamos guardar aqui. Eu acho que o Davi... vocês vieram. Eu acho que o Davi percebeu que esse caso é um caso difícil. Eu estou vendo aqui pelas expressões do Davi. O Davi está mais introspectivo, ele está mais... eu acho que ele percebeu, porque o Davi é bom, ele é um bom jornalista de defesa do consumidor. Eu gosto, inclusive sou inscrito no canal do Davi. Mas pelo comportamento que ele está tendo, ele está mais silente. Eu acho que ele percebeu que é um caso complicado, é um caso controverso, sabe, complicado de atuar. Eu acho que ele percebeu aqui. Que não deram nenhum contrato, né?
no dia Foi que somente ele meu filho que veio, não. veio. E você chegou a vir aqui nessa autoescola 2 vezes conversar com a diretora para pedir a restituição do Isso, valor. exatamente. A outra foi por telefone até. É como eu Boa, boa. O Davi tá indo nessa dúvida. Vamos ver, deu o contrato ou não deu o contrato? É isso que ele tá querendo saber aqui. Ele volta a perguntar, deu o contrato? Não, né? Vamos voltar então na resposta lá da moça da autoescola. Deixa eu ver aqui. O que o rapaz vai responder para ela? Eu não sei dizer se ele estava sozinho, se ele já acompanhava, porque não... E ele tem que passar o artigo 4º do Código Civil, ele prevê que ele era relativamente incapaz. E o artigo 1634 do Código Civil fala que ele tem que ser assistido pela mãe dele. A mãe dele estava aqui no dia? Não, eu não estava, porque eu não fui assistindo dele. Então, aí... Eu não sei dizer se ele estava sozinho, se ele já acompanhava. Até hoje, ele não tem o contrato da autoescola, ele precisa do contrato. Cadê o contrato dele? Ele tem, acho que um virtual. Não, foi falado não deram pra pra ele. baixar o aplicativo. Não deram para ele. Valor só. Mas lá no contrato virtual tem tudo. Mesmo o contrato que tem o físico, tem lá Até o hoje virtual. ele não tem o contrato. Pelo que eu entendi aqui, então deram um contrato virtual para ele. Ele falou que não, mas não deram um contrato físico, né? Para permanecer associado. Se a pedir a restituição do valor. Então, no dia que vocês vieram aqui, não deram nenhum contrato, né? No dia Foi que somente ele veio. meu filho que veio, não. E você chegou a vir aqui nessa autoescola 2 vezes conversar com a diretora para pedir a restituição do Isso, valor. exatamente. A outra foi por telefone até. É como eu disse antes, ninguém é obrigado a permanecer associado. Se a pessoa quer desistir, quer desistir por qualquer motivo, o motivo que for, a motivação não entra aqui. A pessoa ela não é obrigada a continuar numa autoescola. Ainda mais que a autoescola não prestou serviço para ele de aula teórica, não prestou serviços para ele de aula de direção de habilitação. Então não faz sentido a autoescola querer ficar com os 1.300 dele. Verdade. No caso, como eu falei anteriormente, a autoescola poderia até impor uma multa. Ela poderia impor uma multa de 10%. Se o contrato que fosse assinado anteriormente fosse com uma pessoa capaz, absolutamente capaz. Mas como o Lucas, na época dos fatos, ele tinha 17 anos, esse contrato é anulável. Nós não poderemos falar que ali teve o consentimento da mãe dele, porque a mãe dele não estava nem presente no dia. Então não faz sentido. Então, para a autoescola ficar bem perante os outros consumidores, ela devolve o valor integral dele, que é dele por direito. Tá? Ele pode a qualquer momento, seja a motivação que for, ele pode pegar o dinheiro de volta, não tem problema nenhum. Aqui nós não iremos discutir a motivação. Concordo, até para autoescola mesmo. Tá, devolve, não teve gasto nenhum, ele não fez nada, não fez aula, não, devolve o dinheiro dele e vida segue. Então, o que o Lucas tem aqui é um print de tela. Ele tem um print aqui, que ele pagou R$ 1.300, categoria A e B, 40 aulas, mas não está aqui o contrato. Não Até tem. hoje não tem um contrato. Não mandou então o contrato virtual Não para você. prevalece essa versão que o contrato foi entregue para ele. Além disso, como eu falei anteriormente, também não teve a emissão da nota fiscal. A falta da emissão da nota fiscal é crime, de acordo com a Lei 8.137/90, é um crime contra a ordem tributária. Então eu espero que a autoescola resolva o problema dele para a gente não ter que acionar a polícia militar. Autoescola Galo Branco. Ai, ai. Que a diretora que vai vir falar com a gente, ela tem apreço pelos seus consumidores e por quem está assistindo, porque a nossa audiência está cada vez maior. Que ela respeite o Código de Defesa do Consumidor e que respeite o Código Civil, porque essa questão aqui não é apenas do Código de Defesa do Consumidor. Além, né? O Lucas aqui, ele tinha 17 anos quando ele assinou o contrato. É prática da autoescola assinar com menores de idade? Tem que saber. Então vamos aguardar aqui a diretora para ela manifestar a versão da autoescola.
Mas É ela porque deu a algum autoescola... motivo? Não, ela falou assim que a autoescola não restitui o dinheiro. Como assim? Ela só veio falar para mim assim que poderia haver restituição quando eu falei por telefone, quando o Lucas falou para ela que ele tem um advogado e que o advogado iria responder. Aí Mas foi como onde ela assim? falou Não assim, existe isso e de a não autoescola também tem restituir. diretora, e ela ia usar as razões pessoais que eu tinha dado para... Razões pessoais, o quê? Isso aí é um absurdo. Por isso que Querer intervir no pessoal dela, querer menosprezar ela pelo pessoal, isso aí é um absurdo. Se ela vir falar com esse assunto aqui, ela vai ouvir, porque é um absurdo isso aí. Isso aí causa um constrangimento ilegal aqui, um constrangimento moral. Por quê? Porque se tivesse fornecido algum serviço, como eu falei anteriormente, se tivesse prestado umas aulas teóricas para ele, se tivesse prestado aulas de direção, a autoescola poderia sim descontar esses valores, abater e mesmo assim fazer a restituição do saldo restante. Mas para ele não foi prestado nada. Ele nem fez exame médico no Detran. Então, ele veio quando completou os 18 anos, ele veio até aqui para ver qual que seria o procedimento, né? O maior dos 18 anos, só que depois ele não deu continuidade. Porque deu complicação. Tá. O rapaz não tinha 18 anos na época, mas agora ele tem 18 anos. Eu não estou entendendo por que o rapaz levou a mãe para ajudar a resolver o problema dele. Eu não estou conseguindo entender. Agora ele tem 18 anos, agora ele consegue resolver os próprios problemas. Por que a mãe dele está ali? Ela que pagou, será? Pode ser, né? Não, acho que não. Vamos continuar. Meu nome, só que depois, devido à situação, resolveu cancelar, desistir da habilitação. E o nosso Código Civil, ele prevê que se enriquecer sem causa, né, gera um enriquecimento ilícito, que é um ilícito civil. Entendeu? A autoescola não está prestando nenhum serviço. Então por que ela vai ficar com o dinheiro dele, sendo que ele quer desistir do contrato? Não faz sentido. Agora falar que não devolve, aí... Não, falar que não devolve isso não existe. Ai, Deus. Tá chegando alguém. Chegou alguém. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Davi Corrêa, qual é o seu nome? Jane. Oi, Jane. Eu estou aqui com a senhorita... Sem filmar, a gente conversa, tudo bem? O Tá. advogado também quer falar com vocês. Ah, tá bom, legal, eu falo com ele. Pode falar com ele? Posso? Pera aí, gente. Caiu um fio aqui. Deixa eu consertar, pera aí. Bora. Tá, ela já chegou, falou que sem imagens e sem mais conversa e botou para conversar com o advogado. Vambora. Eu não sei o que foi falado para vocês, né? Porque o que veio falar pra gente... Eu só falo para vocês. Se vocês falarem algo que tem a ver com a intimidade dela, a vida pessoal dela, vocês podem... Porque eu sou advogado também. Sim. Vocês podem responder por danos morais. Ah, sim. Você também, porque tá filmando, né? Não. Não? Não, o STF e o STJ já tem decidido. Tenho a liberdade de imprensa total a meu favor. Tá bom. Tá bom, não tem problema nenhum. Porque devolveu o dinheiro, em nenhum momento a gente falou que não vai devolver. Ela Entendeu? foi diferente. Não, em nenhum momento Então por que falou não devolveu até agora? Só que ela quer o valor total. Mas é o valor total. Total? Sim. Mas e o que Ele o tinha gestor? 17 anos. Vocês não poderiam nem fazer o contrato com ele. Mas ele veio depois dos 18. Não. No dia que ele pagou, ele tinha 17 Não, anos. para marcar o médico, tá? No dia que ele pagou, ele efetuou o pagamento para vocês, foi um contrato que foi feito ali. Vocês fizeram um contrato a partir do momento que vocês fazem um negócio jurídico com um adolescente de 17 anos, tá, esse contrato é anulável. Isso aí, se você não quiser fazer essa restituição, quiser depois fazer, ou falar que não vai pagar, na justiça você vai perder isso e pode ter certeza que vai gerar danos morais, tanto pela idade dele, que tem 17 anos. Tá tranquilo. Então não tem problema falar com ele. Então é só devolver. Mas se você quiser, eu Vocês estão falo. filmando, não estão? Não, você quer que eu fale com ele? Eu falo quero, com ele, não você tem fala. problema. Pra mim, eu devolvo tranquilamente. Tá. Vai ser até bom, porque essa semana mesmo a gente foi numa autoescola, a autoescola devolveu, a gente parabenizou a atitude dela. E é isso que os consumidores querem. Entendeu? Você errou num primeiro momento? Pode ter errado, todo mundo erra. Mas você está aqui querendo corrigir seu erro. E mostrar para os consumidores que a autoescola tem compromisso com seus consumidores e resolve o problema. Porque
eu não cheguei a te explicar aqui, né? Quando eu adentrei aqui no seu espaço. Eu tenho a liberdade de imprensa total, o STJ, STF, Como é seu nome? Davi Correia, da Defesa do Consumidor, tá? Né? Não, sou jornalista, tá? Nosso intuito aqui é fazer uma reportagem jornalística, ouvir as duas partes e ouvir a autoescola. Exatamente, mas eu posso falar o que ela tem que fazer aqui? Você disse que eu não posso falar? Não, é o que eu falei para a senhorita. Caso a senhora, que a moça ali, ela falou a motivação. A motivação dela... Sim, só deixa eu te falar. A motivação dela, a senhora... Você gravou ela falando também? Sim, ela gravou. A motivação dela pode gerar um constrangimento contra ela. Sim. Por quê? Só para te explicar, ninguém é obrigado a permanecer num contrato. Ela pode sair por... Doutor, eu acabei de falar com o senhor, estou ligando para o senhor agora, o senhor consegue me atender? O rapaz está aqui. Ela pode sair por qualquer motivo. Se ela chegar e falar, eu quero fazer com uma outra autoescola, ela pode sair. Agora, a motivação que ela veio trazer, que é um problema financeiro... Eu fiz contrato com ela. Sim. Fiz contrato com ele, ele é maior. Mas ela, se ela for no Detran, propõe em algum outro lugar chorar, igual ela chorou aqui, falando, né, que foi fazer agiota, essas coisas, o Detran não vai responder para ela. Sim, mas o problema é o seguinte, agora, que ele tinha 17 anos na época. Quando veio aqui, pedir para marcar médico, inclusive até a mãe do Foi amigo dia dele, 2 de janeiro. Sim, até a mãe, Dia 2 de janeiro ele tinha 17 até a mãe anos. do amigo dele, que fechou com a gente, o amigo dele já fechou, a mãe do amigo é testemunha nossa. A mãe do amigo dele responde pelo filho dela. Não, ela sim. Por quê? Só para eu te explicar, pela lei, o Código Civil, artigo 1634, ele estabelece que os pais assistem os filhos relativamente incapazes. Ou seja, nenhum contrato que você faz com uma pessoa de menor de 18 anos, ele é válido sem a presença da mãe. Ela tinha que estar aqui. Não adianta que você pegar... Mas por que ela continuou gravando se eu falei que eu vou devolver o dinheiro? Você concorda comigo? Mas vai ser ótimo. Vai ser ótimo, vai mostrar que você cumpriu o seu resultado. E aí você vai a gente vai falar parabéns pra você. O nome da senhorita, desculpa. Jane, parabéns pela Jane, resolveu o problema, vamos parabenizar a autoescola. E aí você vai postar na mídia do mesmo jeito? Sim. Isso aqui é uma relação de consumo, isso aqui é o artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece que toda relação de consumo, ele tem um interesse social. Entendeu? Então isso aqui interessa a toda a coletividade. Mas aqui, todos que irão assistir vai ver que a autoescola resolveu. Entendeu? Só que ficar debatendo, se quiser debater, eu debato com o seu advogado, porque eu tô fundamentado na lei. E a Bela e a ligação lá também. Não, eu tô aqui para ouvir as duas partes. Por isso que eu falei para a senhorita, se a senhorita quiser se manifestar, você tá falando que vai devolver o valor, ótimo, acaba, a gente já vai embora de imediato. Porque, assim, às vezes, vocês também não têm conhecimento, ninguém tem conhecimento da lei. Se você for falar pelo total de pessoas, total de fornecedores, às vezes eles também não têm o conhecimento da lei. E isso aqui é uma lição tanto para eles, tanto para ela, para todo mundo. Né? Errou na primeira parte, legal, corrigiu o erro, vai fazer a devolução, a restituição, todo mundo vai parabenizar, todo mundo vai falar que legal, resolveu o problema dele quando precisou. E que esse problema não ocorra mais. Agora, se quer aguardar, conversar com o advogado, eu converso, eu debato com o doutor. Olha! Deve sair na mídia mesmo, a marca da escola, tudo. Então, mas se ela não quisesse isso, era só ter devolvido para vocês os valores quando vocês vieram, certo? Sim, eu falei com ela por telefone. Se tivesse devolvido os valores, eu não estaria nem aqui. Se a autoescola tivesse, como eu falei anteriormente, tivesse prestado algum serviço, tivesse... A gente prestou, amigo. Qual foi o serviço? Davi Correia? O serviço, tipo assim, pra mim marcar médico... Ele tinha 17 anos. Não, filho, você não tá entendendo. Quando que é o aniversário dele? Ele veio depois, amigo, marcar dia médico. 24 de setembro. 24 de setembro? Mas foi marcado o exame médico? Marcado, ainda marcamos um agendamento pra ele de RG, tudo. Tá, você marcou o exame médico. Tá, fala. Pra isso, não precisou de uma internet, não precisou das coisas, não é tudo de graça que a gente marca. Entendeu? Poxa, tô pedindo um favor. Tá bom, eu tô ouvindo a senhorita. Não tem problema, pode falar. Não chegou a marcar, não, tá. porque deu problema na Foi feito isso. Tá, mas
Quando que foi marcado o exame médico dele? Não. Setembro, quando ele completou 18 Não, Então mas ele foi- tem marcado o porém exame não- médico para ir? E marcar com a gente, ele veio ter lugar. Mas foi marcado? Foi marcado. Não foi marcado por causa do contrito do meu nome. Teve atrito do meu Não nome. foi nem marcado o exame médico. Tá, tá. Então a marcação do exame médico ele define que vocês não podem pagar o valor. A gente orientou que ele fosse lá, inclusive pela E outra, uma marcação do exame médico ele pode ir sozinho no poupa-tempo que vão marcar o exame médico para ele. Os bons também erram. Essa é a conclusão que eu tenho. Os talentosos, os competentes também erram. Eu sei que eu vou ser muito criticado por esse react. Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque eu faço os reacts aqui como consumidor do conteúdo. Eu não estou fazendo react como eu estou ensinando alguém a trabalhar. Não, eu estou como as pessoas fazem os meus também. Só que eu sei que vai ter gente que vai falar, bem, mas você fez o react, aí você tá criticando um colega, não sei o que, aquela coisa toda. Mas, enfim, então, ossos do ofício, né, já que eu fiz o react, mas eu não estou gostando dessa reportagem. E a mesma energia com que eu demonstrei apoio às reportagens do David, que foram brilhantes, ali em relação à polícia militar, quando ele foi hostilizado, aquela questão lá da Avenida Paulista, aqui eu também preciso ter liberdade, direito de manifestar a minha crítica, porque senão aí vira só uma conversa de compadre. Não gostei, não tô gostando. Por que eu não tô gostando? Primeiro porque o rapaz, ele tá calado o tempo todo, e a mãe tá resolvendo. E eu, gente, eu sou de uma formação tradicional. Para mim, homem é homem. Homem resolve seus problemas ali. Se fosse o pai dele que estivesse do lado dele, para mim seria menos mal. Mas o rapaz tem mais de 18 anos, está caladinho, e a mãe que está tendo que resolver um problema dele. Bem, mas é porque quando ele fez o contrato ele tinha 17, quase 18 anos. Sim, ele fez o contrato sozinho. Quando ele completa 18 anos, aí quem for advogado aí, jurista, enfim, a gente pode ter um debate teórico. Eu entendo que o contrato nasceu viciado, então ele tem um vício na origem. Só que o rapaz completou 18 anos. Quando ele completa 18 anos e ele pratica atos de anuência contratual, eu entendo, Davi, que afasta a possível anulação, o vício da origem é afastado pela anuência quando ele completa 18. Isso é altamente teórico, isso aqui eu estou falando da teoria do direito. Eu entendo assim, respeito quem pensa diferente. Eu entendo que o contrato nasceu viciado na origem. Porque o rapaz tinha 17 anos. Mas quando o rapaz completou 18, o rapaz foi à autoescola. E ele praticou atos de anuência. Ele praticou atos de concordância. Ele pediu para marcar o exame. Então esse contrato já não está mais viciado. Aí existe a diferença teórica entre nulidade e anulabilidade. E é esse o ponto central. O contrato não é nulo. Ele é anulável. Se ele fosse nulo, o vício é insanável. Ou seja, não tem como sanar o vício. Como ele é anulável, o vício é sanável. E o vício foi sanado quando o rapaz completou 18 e foi lá praticar os atos. Então, não há de se falar aqui não, tem que cancelar esse contrato porque quando ele assinou ele tinha 17, quando ele assinou ele tinha 17, mas quando ele completou 18 ele foi lá e confirmou o contrato. Ele confirmou a vontade. A manifestação volitiva aconteceu quando ele completou 18. Então ele assume. Essa reportagem, no meu ponto de vista, eu não estou falando como jornalista que faz defesa do consumidor, não. Estou falando como consumidor de conteúdo, uma pessoa normal. Para mim, essa reportagem deveria se pautar apenas no sentido de ninguém é obrigado a continuar contratado. Ele não quer mais. Ponto final. Ele está desistindo. Agora, aí eu acho que ele deveria suportar a multa de 10%. Eu acho. Por quê? Porque ele desistiu por vontade própria. Não quero mais. Então aí a autoescola devolveria o valor dele, mas com a incidência de 10%. Não há de se falar aqui que o contrato não pode ser aplicado a multa de 10%, porque quando ele assinou ele tinha 17, sim, mas quando ele completou 18, ele foi lá e confirmou, já agora sim, como absolutamente capaz, ele confirmou o contrato e sanou o vício. Entende? Então, não há de se falar que o contrato
é mais nulo, é anulável. Não há mais, ele confirmou e ele está calado agora, poxa! Ele está deixando o Davi fazer uma argumentação que não encontra resguardo jurídico. O Davi está tentando lutar pelo direito dele, mas, assim, não pode. E eu acho que nesse ponto aqui, o Davi foi para um lado que não era o adequado aqui. Nesse caso, não. Primeiro que essa mãe nem deveria estar lá. Ela poderia estar ali como acompanhante, como às vezes é normal, a pessoa vai lá. Mas o rapaz consegue falar, o rapaz tem mais de 18 anos, o rapaz foi lá e praticou atos que confirmavam a sua vontade. O rapaz retirou o vício da origem do contrato, o vício era sanável, e ele sanou o vício, e agora ele está calado e deixando o negócio passar como se tivesse acontecido uma grande injustiça. Eu tinha 17 anos, assinei um contrato, não pode fazer assim, não pode. Por quê? Porque aí o que você faz? Você pega um trabalho tão sério como o trabalho do Davi, um trabalho tão louvável como o trabalho do Davi, e torna esse trabalho passível de críticas fundamentais. Certo? Tudo isso que o Davi está falando aqui sobre direito de imagem, eu concordo. O que eu discordo desse contrato é fundamental. O que eu discordo dessa reportagem é fundamentar como se a autoescola tivesse que devolver tudo porque o rapaz tinha 17 anos. Negativo. O rapaz completou 18 e foi lá e confirmou os atos da sua vontade. E a segunda, a própria questão da informação da agiotagem. Não pode privar a dona da autoescola de abordar esse ponto. Por quê? Porque esse foi o ponto trazido pelos consumidores. Não foi a dona da autoescola que fez uma pesquisa e descobriu e falou assim, não, foi a mãe do consumidor que chegou e falou assim, eu quero que volte, que cancele o contrato do meu filho, porque meu filho precisa desse dinheiro para pagar não sei o quê. Foi ela que trouxe essa informação. Então agora, aí você percebe que fica parecendo que é uma balança, tá, sabe? Ela não está equilibrada. E outra, e mesmo... Então tá bom, é um assunto que não deveria chegar a público, mas é essencial aqui, nesse momento, corta da reportagem, então combina lá e fala assim, então esse ponto aqui, combina com a dona do estabelecimento, para ela não parecer que vocês manipularam. Tá, então essa informação, esse argumento da senhora aqui, já que a senhora precisa trazê-lo, enfim, mas nós não vamos colocar na edição, nós vamos colocar com o pi, tá bom? Para não falar qual que é a motivação. Mas... Entendeu? Ela não pode também, a gente não pode chegar no estabelecimento e falar assim, olha, eu vim aqui porque o consumidor quer cancelar, mas vocês não podem nem falar nada sobre o que ele falou para vocês. Não, gente, por que o consumidor me procurou então? Agora, eu não vou falar. Eu vou falar motivo de foro íntimo e tal. Mas se a empresa falar, trouxer o que o consumidor falou... Ela não está expondo o consumidor a ato vexatório. Não, ela só está falando o que o próprio consumidor falou. Igual naquele momento da ligação. A moça, ela não estava expondo o consumidor, não. Ela estava falando com a diretora dela. Certo? Então, assim, não tô gostando. Não, como consumidor, tá? Como consumidor de conteúdo. Não achei legal, não. Achei que o Davi pegou um caso sensível, ele percebeu que o caso é sensível, e aí ele está lutando pelo direito do consumidor e os consumidores estão calados, percebendo que tá havendo erro aqui, o Davi também. Então essa reportagem não deveria ir ao ar? Claro que deveria ir ao ar. Toda reportagem que começou, ela tem de ir ao ar. Mas na condução aqui, eu acho que... Enfim, tem um celular aqui dentro, deixa eu ver quem é que está ligando. A Paula. Não. Tá, vamos lá, vamos continuar assistindo. Vamos lá. Ele não precisa de uma autoescola para marcar o exame médico. Não precisa, Davi, mas foi ele que quis. E o processo dele só é aberto depois que gera um RENASH, depois que ele faz o exame médico. Uhum. Tá? Não foi marcado nada. Então, como não foi gerado nenhum RENASH, eu tô aqui pautado na lei. Tudo que, agora, se a autoescola vai querer cumprir ou não... Na época que ele veio aqui, que ele pagou a autoescola, ele tinha 17 anos. Mas se foi feito algo depois, não interessa. Entendeu? O contrato é anulável. Uhum. A mãe não deu contrato. O contrato é anulável, meu querido. Ele é anulável, ele não é nulo de pleno direito. Existe a diferença de ser anulável para ser nulo. Ele é anulável, concordo plenamente com você. Mas quando esse rapaz aqui, que eu esqueci o nome dele, de óculos, chegou lá, depois de ter completado 18, falou,
vou marcar a minha aula, vou marcar o exame médico, vou marcar não sei o quê, ele está confirmando o ato que ele realizou aos 17. Então agora ele está com capacidade plena dos atos da vida civil e ele corrige um vício sanado, ele sana um vício de origem, aliás. Então, aqui era só... pede o dinheiro de volta, paga a multa de 10% e cada um segue. Consentimento. A mãe tá aqui, a mãe já veio 2 vezes aqui falando que quer a desistência do contrato e ela pode fazer isso. Não pode. Ai, meu Deus do céu! Ainda bem que o Davi também gosta de mim, ele não vai ficar chateado com isso. Não pode, a mãe não pode. É vedado pleitear direito de terceiros. A mãe não, a não ser que ele fale assim, mãe, vai lá resolver para mim. Aí ele tá dando uma procuração tácita a ela. Mas ela não pode chegar a autoescola poderia falar assim, não, eu não tenho que conversar com a senhora, eu não tenho que resolver essa questão com a senhora. Eu vou resolver com o filho da senhora. Mas aí se ele falar assim, não, mas a minha mãe vai resolver. Aí sim. É a mesma coisa da reportagem. Por exemplo, quando a empresa chega e fala comigo assim, não, mas eu não tenho que conversar com você, eu tenho que conversar com o consumidor. Eu falo, ok, mas o consumidor quer que você converse comigo. Então o consumidor está me dando uma autorização para conversar em nome dele. Mas se o consumidor falar assim, não, bem, tá bom, deixa que eu resolvo, eu não posso falar assim, não, você vai deixar, eu que vou resolver. Não. Mas é isso, é difícil. Hoje tem uma geração que... Contrato você não tem, certo? Nota fiscal também não te entregaram. É, tudo errado. Não tem o contrato, mas para ele não tem. Ele não tem o contrato. Ô, Davi. Ih, Davi, investiga mais isso. Pode ser que esse pessoal recebeu esse contrato sim, viu, Davi? Tá todo mundo afirmando com muita veemência que mandou o contrato pro celular dele. Ele, quando a moça falou lá atrás, ele falou que não tinha o contrato físico, mas deve ter mandado sim. Averiguo isso aí direitinho. Ai, meu Deus. Mas eu entendo da geração. A geração de hoje, eles têm mais dificuldade de resolverem as próprias questões, né? Então, geralmente os rapazes mais 18 anos, 19 anos, ainda vão procurar emprego, levam a mãe, vão resolver uma situação dessa, levam a mãe, então é meio complicado. Mas colocou o meu amigo Davi numa bucha. Você está chamando, respeito o consumidor? Você está falando que seu consumidor é hipócrita, ele está falando que não recebeu nenhum contrato. Pega o dinheiro lá, devolve para eles, a gente vai ver onde vai sair essa filmagem, tudo divulgado. Já que faça Pix? Qual é o seu Pix, ou... Vai lá, passa lá o dado sigiloso, pode entrar. Não entra não, amiga. Precisava disso também, né? Eu não sei para que ela tá usando de todo o nervosismo. Não precisava disso não sei também. para que isso. Isso vai ficar mais feio para ela. Não precisava disso, né? Não, Licença aqui. Deixa eu ver o que você tá assinando. Vem aqui. Licença. Não tem para quê. Não sei para que todo esse nervosismo. Não precisa disso. Não, ele é 18 anos. Ela não, né? Não, mas só a mãe dele. Mas ela responde por ele? Eu Mas respondo deixa sua ela mãe. acompanhar, não tem problema. Senhora, a gente tá aqui para falar para você que você tá fazendo. Eu tô dando parabéns para você. Eu não tô aqui falando que você. Eu vou falar parabéns pela sua atitude. Olha aqui, só para você ter ideia. Muita escola prefere um outro caminho, que é o caminho pela via judicial. Você tá resolvendo. Vai mostrar que você resolveu o problema. Tranquilo, meu amigo. Tá? Eu tô tranquilérrima. Então, parabéns. Isso. Parabéns. A sua atitude aqui é muito. Agora a gente vai pegar, só filmar qual o canal que vai sair? Davi Corrêa na defesa do consumidor. Pode olhar lá. Corrêa, defesa do consumidor. A gente vai pegar essa filmagem. Pode, se a senhora quiser entrar com processo, pode ficar à vontade, não tem problema. Só que é o que eu falei para a senhorita. Consumidor. Eu falei que já tem decisões favoráveis para esse tipo de reportagem. Porque o que ela veio falando foi isso, ela queria o dinheiro, porque ela tá brigando com a agiota. Não fala isso, não fala. Olha aqui, mas não fala isso. Na justiça eu vou falar isso. Se a senhora falar isso, isso vai se reverter contra a senhora. Mas vai se reverter porque a senhora está constrangendo ela. Não tá não, Davi. Não tá não, Davi. Não, ela não tá falando isso pra câmera. Ela não tá falando assim, ei, gente, vem cá. Esse rapaz aqui pediu cancelamento porque ele tá devendo pra agiota. Não, ela não tá falando isso. Ela tá trazendo como um fato aqui. Inclusive, ela tá falando com você.
Ela tá falando com você. Não, ela, porque já que você se colocou como o mediador ali, ela tá reportando a você. Então ela não está expondo o consumidor indevidamente. Não, foi os consumidores que trouxeram essa informação. Afinal, nesse exercício que você está fazendo, você não está dando a liberdade, a ampla... Eu não gosto de chamar de ampla defesa, porque isso aqui não é procedimento de persecutório, enfim. Mas você está dando a ampla liberdade de expressão, não é isso? Então ela está usando a liberdade de expressão dela. Ela não pode também ser tolhida no direito de falar, não, isso aqui você não pode falar. Não, deixa ela falar, ué. Foi essa informação que foi trazida para ela. Certo? A informação que foi trazida para ela foi essa. Se ela disser isso em juízo, ela não vai ser responsabilizada. De jeito nenhum, num processo público, inclusive. No processo, se esse caso chegar à justiça, num processo público, se ela colocar isso, a mãe alegou que o rapaz está precisando do ressarcimento por dever agiota, ela não vai ser responsabilizada por isso. Não vai. Ela pode falar isso. Ela não pode ser censurada nesse ponto também. Não pode. Você não pode ser censurado no seu trabalho, mas ela também não pode ser censurada nesse ponto. E o rapaz aqui está calado. Ele está o tempo todo calado. Ele está deixando você pegar essa bucha toda. A dona da autoescola foi muito esperta. Ela falou assim, não, mas ele tem 18 anos. Não tem porquê. Ah, mas eu sou a mãe dele. Mas ele tem 18 anos, gente. Be a man. Talvez essa reportagem tá mexendo muito comigo. Eu tô agindo desse jeito. Porque esse é um ponto que eu abordo muito. Meu filho tem 5 anos. Meu filho homem. Eu tenho 2 mulheres e um homem. Meu filho tem 5 anos. Eu ensino pro meu filho desde cedo. Sejam homem. Eu já falei com a Paula, minha mulher. Não, olha. Nosso filho, ó. Pra vocês terem ideia, é óbvio que não é para trabalhar. Mas eu já trago meu filho pro escritório de vez em quando para ele ver a rotina. Aqui, aí eu vou lá e falo para ele, seu filho, vai lá e pega um papel pro papai. Óbvio que ele não tá trabalhando, né? Porque trabalhar ele não pode. Mas eu já trago para ele aprender essa rotina. Porque quando meu filho tiver ali 14 anos, ele vai começar a vir aqui como menor aprendiz, a 14 ou 16, sei lá quanto tempo, trabalhar. Para quê? Porque os pais não tem que ficar resolvendo coisa de maior de idade, de homem, né? Mas aí tudo bem, a mãe conseguiu entrar, tá tudo certo, e entrou. Mas agora ela não poder falar o que foi abordado, isso aqui só dificulta a sua própria atuação. Entende? Por quê? Você sabe o que eu estou falando. Isso aqui dificulta a sua própria atuação. Entende? Mas a senhora está constrangendo ela. Eu estou aqui falando, senhora não, o motivo dela devolver... Não sou advogado dela. Não, eu sou advogado, mas não sou advogado dela. Eu estou aqui como jornalista. Eu tenho conhecimento que se ela tivesse errado, eu não pegaria nem esse caso. Não, ela não vai mostrar. Isso que a senhora está falando, a senhora vai estar constrangendo ela. Doutora, ó, eles estão aqui dentro da minha empresa, eu vou devolver o valor de 1.300, segundo ele... Quer que eu falo com ele? Tá? A mulher está filmando aqui dentro da minha autoescola, tá bom? Tá? A mãe que diz que responde pelo filho, eu não tô entendendo nada. Mas peraí, deixa que eu falo com ele, não tem problema. Alô, doutor? Qual é a sua graça? Desculpa. Marcelo Galvão. Ô, doutor, prazer, Marcelo. Aqui quem fala é o Davi Correia, jornalista. Tudo bom? Oi, Davi, tudo bem? Então, Marcelo, é que eu expliquei aqui para sua cliente, né, que eu sou jornalista, eu tenho a liberdade de imprensa, DPF 130, o STF também já tem julgados favoráveis ao nosso favor. E esse... só dentro da empresa que não, né? Dentro da empresa. Deixa eu te falar, dentro da empresa, aqui onde eu tô, ele é considerado um espaço aberto ao público, eu tô na recepção, eu não passei para dentro. Como ele é considerado um espaço aberto ao público, eu posso filmar. Eu não poderia filmar na área de recepção, na área de escritório. Pode falar. Conforme eu já escutei, você já fez a sua apresentação, a questão vai ficar na seguinte, a pessoa, isso vai ficar pro mérito, porque filmar ou não filmar, aí deixa que o que fizer da imagem e a responsabilidade dela, você tem a responsabilidade e a sua claro, com certeza. Pessoa que você está indo aí também. Então isso já expliquei pra Jane que isso não importa muito, o que importa é o que você vai fazer com a imagem. O rapaz fez aí antes dos 18 anos, procurou, daí disse que já tinha o dinheiro e que era para esperar ele fazer os 18 anos para ele poder pegar e confirmar. Ele veio e confirmou. E aí agora, no final do ano, a mãe está pedindo o dinheiro de volta.
No caso do agiota que eu te falei. Ela não é obrigada a doutor, desculpa fazer interromper a sua voz. Só fala para sua cliente que a motivação, né, que ela está querendo expor aqui, falando que é agiota, isso causa um constrangimento para a consumidora. Mas não causa constrangimento nenhum, porque fui eu que autorizei ela a falar, porque essa fala está gravada e é da sua cliente, tá bom. É da sua pessoa que você está aí. Então o senhor acha correto o senhor expor? Acho correto, Tá bom, então vindo de um advogado me surpreende isso, mas tudo bem, continua. Não surpreende porque se trata do Marcelo Galvão. Então, assim, se você fizer uma pesquisa, você vai ver que eu sou bem eficiente e bem conhecido na área, inclusive, do consumidor. Tá, legal. Então o senhor sabe que a motivação, ela é Não, ficar também... Aí já... eu sou o Marcelo Galvão, não interessa, né? Aí fica uma questão de ego, não interessa. Eu acho que o advogado está... Eu acho que o advogado, ele estava correto até esse momento. Porque sim, realmente não tem problema falar isso, ainda mais que eles estão lá dentro da recepção, é relato da mãe, se alguém errou, Davi, foi a mãe que não deveria ter falado. Agora, a autoescola só está expondo qual foi a motivação do pedido da mãe, entende? Isso aqui na justiça é óbvio que não vai ser reconhecido como constrangimento. E aí o Marcelo Galvão, advogado aqui, parece que está falando que o menino chegou, o homem chegou e fez o contrato e falou que quando tivesse 18 anos vinha para confirmar. Então ele pagou com 17, mas ele veio confirmar, o vício está sanado, meu Deus do céu, o vício está sanado, não há de se falar mais em vício de origem, não há, está sanado. Mas aí o advogado da empresa agora quer dar carteirada, é isso? Ah, mas eu sou Marcelo Galvão, é só... Não interessa, aí também o negócio começa a ficar sem sentido, né? Interessa. Poderia ser quem quer que fosse. Aqui fica na argumentação jurídica, por favor. Não é motivo, ela não é causa para uma desistência do contrato. Isso é uma questão de mérito, não é para ser jornalista. Então, se é mérito, por que o senhor está adentrando aqui? Analisar. Isso aí é para o departamento jurídico. Vamos fazer um favor? Pode falar. Eu vou pedir para que você se retire daí. Tá, eu vou me retirar, não se preocupe. Ela falou, a sua cliente falou que vai pagar. Ele quer que devolva o valor total, viu, doutor? Tá bom, eu não quero. Eu tô falando para a senhora o que a senhora tem que fazer. Se a senhora não quiser devolver ou não, é problema da senhora. É isso que eu tô falando. Não tô aqui em ponto. Ele desligou. Ó. Devolve o telefone para ela e eu vou orientar o que ela tem que fazer. Já filmou o que tinha que fazer? Tá filmando aqui dentro da recepção, doutor. Uma pessoa. Tá filmando o funcionário. Não tem problema, ele pode filmar, pode fazer o que ele quiser. Ele vai fazer com a imagem e você depois vai poder. Então tá bom. Vou devolver tudo. Então, o senhor acha que eu não devo devolver? Devolvo metade. Não, a metade a gente não aceita, eu vou chamar a polícia militar. Olha lá, ele disse que a metade não aceita e vai chamar a Fala polícia pra ele militar. que aqui, cadê a nota fiscal dele? Tem um crime contra a ordem tributária aqui. Ele disse que vai chamar a polícia militar. Vou chamar a polícia militar. Se não for devolver, doutor, a gente entra com ação, porque eles pode entrar com ação, não tem Eles estão problema. alegando que eu não posso falar que é o motivo que ela veio aqui, que ela veio Claro, falando, né? olha só, ela quer... A nossa consumidora, ela teve uma dificuldade financeira, ela acabou pegando dinheiro emprestado. Um motivo desse empréstimo está sendo discutido aqui. O que a consumidora faz da vida dela é problema dela. Concordo, Davi, meu querido, concordo. O que ela faz da vida dela é problema dela, mas foi ela quem trouxe essa alegação para a empresa. Entende? Inclusive agora você repetiu. Qual que é o problema? Ela pegou um empréstimo. E foi lá. O que ela faz da vida dela é problema dela, mas ela quem trouxe. Então, eu não estou entendendo também aqui como a autoescola agente de má fé falar assim, vou expor a consumidora. Não nesse ponto. A autoescola está errada sim, porque o consumidor não quer ficar, pronto, devolva o dinheiro, decote a multa. Cada um segue o seu caminho. Beleza. Mas a autoescola não pode ser tolhida no seu direito também de dizer o que a mãe disse. A mãe falou assim, eu quero cancelar por esse motivo. Ela não está falando assim, gente, vem cá. Deixa eu contar para vocês aqui. Sabiam que ele pegou dinheiro emprestado com a agiota e agora está querendo cancelar o contrato para pagar o agiota? Não é isso que ela está falando. Ela está falando o seguinte, ela está relatando fatos. Como lá na contestação ou na petição inicial a gente não faz isso.
relatou a mãe do rapaz no dia tal que precisava do ressarcimento por estar devendo agiota. É isso, ela está relatando fatos, ela não está expondo questões aqui, diferente, por exemplo, se fosse um paciente médico que tivesse uma moléstia grave aqui e a pessoa chegasse, mesmo assim, não tem, eu ia falar que tem diferença, não tem diferença. Um médico chegasse e falasse assim, não, mas a senhora veio aqui, porque a senhora não veio aqui, falou que iria cancelar por causa dessa moléstia grave. Agora, quem tem que privar isso, excluir isso, é a edição da imprensa. Então, é a sua equipe que tem que falar o quê? Não, isso aqui é um dado sensível. Então, vamos colocar um pi. Ah, o senhor veio aqui porque o senhor falou que o senhor está em tratamento de sífilis. Então, na hora que falar sífilis, foi no tratamento de pi. Entende? É isso. Mas não é. Então, quem tem esse dever de impedir que essa informação sensível vá ao ar, chegue ao conhecimento do grande público, é a produção. Não é a autoescola. Afinal, ele está exercendo o seu direito de argumentação, né? Se intrometer. A autoescola não tem que se intrometer. Isso aqui eu ainda falei para ela, vai ficar feio para ela. Se o advogado dela está falando que ele ganhou várias causas, eu falei para ele, não entra nessa motivação, porque pode constranger a consumidora. Qual que é seu Pix ou qual é mesmo? Lucas? É telefone. É telefone, Lucas? Vamos lá. Mas, ô Lucas, só passa se o valor for o valor integral, tá? Se o valor não for, aí a gente discute em juízo, a gente tem as imagens, só o advogado dela está falando que ele ganha as causas no direito do consumidor, então a gente discute em juízo. Né? Porque o que ela falou aqui está previsto para você, gera dano morais contra você, tá? O seu íntimo é problema seu. A gente não pode entrar no íntimo da autoescola. Esse nome mesmo? Davi Corrêa. Davi, mas vamos lá, eu acho que assim, não é nem questão de advogado, é questão de bom senso. É bom senso. É assim, você sabe que eu só sei da escola da agiota porque ela que veio. Mas você que está falando aqui, ela então não tem problema. Eu estou falando para a senhora, senhora, mas não tem problema, ela pode falar que ela está com problema. Ela pode falei falar. pessoalmente. Ela falou. Ai, Jesus, meu Deus, me ajuda. É difícil, tá difícil aqui, porque eu não queria estar assistindo essa reportagem. Mas já comecei, não vou ser hipócrita e covarde de não continuar assistindo. A dona da escola tem razão. Que coisa horrível. Ter que dizer que um amigo, uma pessoa que eu gosto muito, está errado nesse ponto aqui. A dona da escola tem razão. Ela só sabe dessa informação porque quem trouxe foi a mãe. Aí eu acho que está tendo uma grande confusão aqui. O Davi está querendo poupar a mãe e o Lucas, que agora a gente soube o nome dele, de ser exposto para o grande público. Só que quem vai impedir que ele seja exposto para o grande público é o Davi. É a edição do Davi. É só a produção do Davi falar assim, essa parte aqui vamos colocar um pi, pronto. Mas aí o Davi tá desejando que a autoescola impeça que... Eu acho que é porque, pelo nervosismo do momento ali, ele não conseguiu pensar sobre isso, sabe? Porque para pensar sobre isso você precisa de calma, tranquilidade, para raciocinar sobre isso. Não é a autoescola. Quem está fazendo com que... Quantas pessoas tiveram conhecimento a isso? Cadê? Não sei, não dá para ver aqui quantas pessoas que assistiram, né? Aqui, ó, 200 mil pessoas. Quem fez com que 200 mil pessoas soubessem que o Lucas e a mãe do Lucas, o Lucas, eu acho, pegou dinheiro com a agiota é o programa Davi Corrêa na defesa do consumidor. Não é a autoescola, é o programa. E o consumidor tem que saber disso. Agora eu estou falando, Davi, de colega para colega. Já aconteceu isso aqui na Honda. O consumidor vem, expõe o caso dele, depois que o negócio dá uma repercussão e o público não fica tanto do lado do consumidor assim, ligar aqui, excluir aquela reportagem. Não, eu não vou excluir a reportagem porque foi você quem trouxe o seu caso para a Honda. Então, quando você traz o seu caso para a Honda, você sabe que vai ser assistido por centenas de milhares de pessoas. Entende? Então, quem trouxe o caso foi a família do Lucas. Bem, mas a família do Lucas não falou a questão da agiota. Sei, só que quem traz um caso para um programa de defesa do consumidor sabe que o outro lado vai ter direito de manifestar. E aí o outro lado pode falar uma coisa que não seja do agrado
Já aconteceu isso, gente, na Honda, já aconteceu isso. Aconteceu isso de uma senhora, inclusive, ela não falou para mim que o caso dela já estava na justiça, ela não falou, e na época a gente não fazia essa pesquisa judicial também. Aí chegou lá na hora, eu falei para o empresário assim, olha, porque é melhor resolver aqui, porque esse caso pode ter que chegar à justiça. Ele virou para mim e falou assim, mas já tá. Aí eu, já tá? Aí que ela confessou, já, mas não resolveu nada. Aí eu, não faça-me isso. Para a senhora um problema que ela está passando e a senhora está expondo para todo mundo, está expondo para mim, está expondo para o seu advogado. Você acha que isso não vai gerar um danos morais contra a senhora? Não vai, porque ela pode expor o advogado dela representa ela, é uma informação que ela recebeu, ela pode falar com o advogado dela, e ela está falando com você porque você é o jornalista que chegou lá representando essa família. Então, é isso, se essa informação não pode chegar ao grande público, a equipe do Davi Corrêa que tem que censurar isso. O seu advogado aí, ele... Você estava na padaria Globos ainda, né? É claro, sim. Não tem. Né? 1.300. E ele... 1.600? 1.300. Você estava na padaria Globos ainda, né? É claro, sim. Ah, não, aí agora o Davi tem que intervir. Ah, não, aí a dona da autoescola, aí isso não vai fazer também. Você trabalha na padaria, não sei o quê, pra que ela tá falando isso? Aí sim parece ter um caráter intimidatório. Ah, eu sei onde você trabalha. Não, aí não. Aí isso aqui já não pode acontecer. Que miscelânea de coisa. Isso não pode acontecer. Ela não pode intimidar o consumidor dessa forma. Ah, eu sei onde você trabalha. Eu entenderia isso como eu sei onde você trabalha. Não, isso não interessa. Isso aqui é irrelevante ao fato. Isso é irrelevante. Aí parece ter mesmo esse caráter de... vamos ver o que o Davi vai abordar aqui. Não tem mais vínculo. Davi preferiu deixar passar. Deve ser para não ter mais conflito. Com a autoescola. É Lucas? Henrique Marcelo Silva. Aí você foi colocado no de hoje. São José dos Campos, 6 de janeiro de 2025. Nossa, tá marcando. Vai no ponto final, isso. O que me estranha é um advogado orientando a cliente a expor a intimidade de uma outra pessoa. Isso que me estranha. A motivação é pessoal. A motivação pode ser, eu posso chegar aqui e falar que eu vou desistir porque eu quero uma outra autoescola, eu posso desistir porque eu quero fazer uma outra coisa, eu vou precisar do dinheiro. Sim. Entendeu? E no fato, o Lucas, ele tinha 17 anos. O advogado falou uma coisa que não aconteceu. Ele pagou quando ele tinha 17 anos. Ele pagou quando tinha 17, mas confirmou depois dos 18. Confirmou o interesse de... Pode falar, não fica Não, e ela coagiu em questão de perguntar se o Lucas trabalha ainda na padaria, como ela falou agora. É porque, segundo você, ela conhece um... Ela vai orientar, não querer mais que o meu filho trabalhe lá. Não sou discípulo não, minha amiga. Fica tranquila. Então por que você perguntou? Não sou discípulo não. Não, eu também não sou. Eu vim na maior humildade conversar com vocês. Não, sim, mas eu também não. Eu vim na maior humildade conversar com vocês. Não fala isso, não fala isso. Que eu menti pra vocês respeita essa consumidora, ela é uma consumidora. Vai pra esse caminho, não vai pra esse caminho, não. Não fala isso dela. Primeiramente, que eu não menti em nenhuma situação para ela. Eu vim aqui na maior humildade contar a situação e eu queria, num momento, até passar para outra pessoa, porque não poderia fazer. Se ela tivesse resolvido esse problema antes, eu não estaria aqui. E no telefone, quando eu conversei com ela, eu falei assim, o Lucas falou que você está com o advogado, nós também temos, então você veio com o advogado. Ela tem um advogado, o advogado dela está orientando ela super mal. E eu falo isso na cara dele. Ele está orientando super mal. Porque a orientação que tem que fazer aqui é chegar, primeiro, quantos anos ele tinha na época? Ele tinha 17, ele é relativamente incapaz. Relativamente incapaz só pode assinar contrato na frente do pai e da mãe.
Artigo 1634 do Código Civil estabelece isso. O artigo 4º do Código Civil estabelece que ele é relativamente incapaz. 12. Qual é o valor que você vai devolver para ele? Eu tô falando com ele. Não, mas qual é o valor? Lucas, pergunta para ela qual é o valor que ela vai devolver para você. É o que você pagou aqui, tá, amigo? Fica tranquilo. 1.300. 9. Não faz isso, não faça isso. Não faça isso, não precisa disso. Você tem câmera ali também, tá vendo? Tem câmera filmando. Sim, vou pegar todas. Entendeu? Não tem problema. Isso aí que você tá fazendo fica até feio. Uma pessoa que mente, que chegou mentindo. Não fala isso. Eu tô tentando te orientar ainda a ser seu amigo, pra você não falar isso, pra você não ter problema legal no Não futuro. faça isso. Tá? Porque, querendo ou não, a gente tá aqui de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, certo? Eles são vulneráveis. Não pode ela chegar, ficar aqui chamando ela de mentirosa, ele de mentiroso. Verdade, Não pode. Pode. Depois deixa fechado, Elaine, não tem problema, deixa fechado. Dá pra acabar agora? A gente passa na rua, dá Tá pra bom. acabar? Vai acabar. Já fez o Pix? Já fez pra ela, por Já favor, fez? tem cara lá na rua. Então eu tá? vou. Lucas, já assinou? Só deixa eu pegar aqui. Já assinou tudo que você tinha que assinar? Só pede pra ela parar de filmar, por favor. Por gentileza. Você já Eu fiz efetuou? aqui, ó. Tá. Então, ó, pode ir lá vocês dois. Eu Por favor, aguardo pede vocês pra ela, por lá. favor. Tá bom, não tem problema. Não, Eu só você vou. pede. Já pedi. Não, ela continua. Elaine, pode ficar ali com ela ali, não tem problema Só na nenhum. rua tá vendo, ó. Você pode Pode ficar lá com ela. na rua Tá. filmando ali na marca da autoescola? Pode ficar lá com ela. Na rua filmando? Não se preocupa. A senhora tá fazendo aqui é Não, eu algo só vi louvável. Eu filmo, tem como parar de filmar? A reportagem vai ser Tudo bem, não tem problema. vai ser entregue na íntegra, Tá. tá? Pode ir lá, Elaine, não tem problema, já resolveu o problema, é isso que a gente queria, você resolveu o problema dele. Manda no fixo. Eu entendi o que Davi quis dizer para cinegrafista dele. Entendi, tá. Depois eu vou te chamar no privado, Davi, e vou te passar, se você quiser, uma dica sobre essa frase que você falou. Não, pode parar de filmar, já resolveu o problema, pode parar de filmar. Não, vou fazer aqui mesmo, não precisa fazer privada não. Cuidado com essa frase, eu entendi a sua intenção, você está querendo apaziguar aqui para não ter problema, mas cuidado com essa frase, que uma pessoa mal intencionada pode usar essa frase sua para falar que você usa a câmera como instrumento de coação. Então assim, ó, tá aqui, tô filmando, então resolve. Já resolveu? Então agora eu paro de filmar. Não é isso, você não tá filmando, não é para coagir ninguém a decidir nada. Você está filmando porque você está reportando fatos, você está fazendo uma matéria jornalística. Então, vai continuar filmando até o final, até o desfecho da reportagem. Não é assim, resolve. Tá, já resolveu, então para de filmar. Não. Você está filmando, você está fazendo uma matéria. Né? Como tem muita gente mal intencionada, inimiga dos nossos trabalhos, né, pode ser que a pessoa fale, tá vendo aqui, ó, olha a frase que ele falou com a cinegrafista dele que podia parar de filmar, já que já tinha resolvido, podia parar de filmar. Não, ela vai parar de filmar quando a reportagem terminar. Né? Não, vou mapeando tudo, né? Pra deixar nem sabe. O que você colocou aqui? Só deixa eu ver aqui. Informar que recebi da autoescola. Tá, isso, valor de 1.300. Legal. Aí só coloca conforme. Coloca a data de hoje também. Você já fez a conferência no Pix? Essa internet. Não, pode colocar aí no Wi-Fi. Você só pede pra ela, por favor, eu vou dar a internet para parar de filmar. Será que você consegue pedir ou não? Tá bom. Não precisa do Wi-Fi pra ele conectar, né? Ver, né? Eu quero fazer tudo, mas ela continua filmando. Não obedece, seu patrão? Na verdade, ela é minha patroa. Aonde que vai sair mesmo, você falou? Davi Correia na Defesa do Consumidor. Você quer que eu te mostre? É Instagram? Não, YouTube. Tá bom? Ó, obrigado, parabéns pra vocês, sucesso aí. E essa é a atitude correta que você deveria ter tomado anteriormente.
Tudo certo, ele falou que pagou, já era. É isso aí, pessoal. Problema resolvido. A autoescola fez a devolução dos valores devido ao Lucas e a senhorita Vanessa. Ela devolveu o valor de R$ 1.300, mas cabe aqui a minha crítica pessoal à autoescola. É feio você expor um problema que um consumidor venha relatar para a autoescola. A mãe do Lucas e o Lucas, eles foram até a autoescola e eles relataram um problema pessoal que o Lucas estava passando. O Lucas, no passado, ele teve um problema financeiro e ele acabou pegando um empréstimo com uma pessoa. Isso só diz respeito ao Lucas. Aqui não está em debate a vida financeira do Lucas. Não está em debate o que o Lucas faz da vida dele. Aqui está em debate uma relação de consumo. É isso que interessa, o Código de Defesa do Consumidor. Se o Lucas está querendo a restituição dos valores, se ele não quer mais continuar na autoescola por motivo X ou Y, é problema dele. É muito feio o que a autoescola fez. É feio o que o advogado, ele que falou na reportagem, ele fala que ele que orientou a cliente dele a expor. Meu Deus do céu, ele orientou a cliente dele a expor um problema pessoal dos consumidores. Eu até falei para ela, isso que a senhora está fazendo pode gerar sim um constrangimento. Porque se a pessoa está com um problema, se ela pegou um empréstimo com alguém ou fez alguma coisa do tipo que é pessoal dela e ela relatou para o fornecedor não tem que sair expondo como se fosse algo para menosprezar, para humilhar o consumidor. Nós temos que saber que na relação de consumo, o mais fraco, o mais vulnerável da relação do consumo é o consumidor. Tanto que o código ele é em defesa do consumidor, não em defesa do fornecedor. Então o importante é que a autoescola restituiu os valores, acabamos com esse litígio, só que fica a minha crítica pessoal, que é uma vergonha você expor o seu consumidor dessa forma. Então o importante é que resolveu o seu problema, certo? Resolveu o seu problema. Resolvido. Tudo bom. E vou apresentar aqui, ó, o caçulinha da família. Qual é o nome dele? Írio Miguel. Írio? Írio Miguel. Dá um oi lá pra câmera aí. Olha, que bonitinho. Então, assim eu me despeço com mais um caso resolvido. Como de costume, eu tenho que agradecer a todo mundo aí que tá dando a força nessa minha jornada. Agradecer o pessoal de Goiás que entrou em contato comigo, de Caldas Novas. Agradecer o pessoal da minha Zona Leste, meu Goianazes querido, minha cidade de Tiradentes, meu pai é da cidade de Tiradentes. Agradecer todo mundo da minha região, Mogi, Suzano, Poá. Muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado. Obrigado vocês do Brasil todo, que vocês têm dado um apoio enorme para mim. Grande abraço, viu, Davi? Muito obrigado mesmo. Deus te abençoe a sua trajetória. Parece que tem um restante aqui, mas é um parecer jurídico, né? Que parece que ele coloca no final das reportagens dele. Deixa eu ver se é isso mesmo. Porque os assuntos são praticamente impossíveis de serem esgotados. É isso, o Davi tem essa vantagem aqui, né? Ele coloca um parecer jurídico ao final da reportagem, então aí fica bem didático, inclusive. Mais didático ainda, na verdade, né? Mas aí tá bom, Davi. Deus abençoe a sua trajetória, tá? Que Deus te dê força para continuar lutando arduamente na defesa do consumidor. E até a próxima. Eu não sei se eu vou fazer mais react, não. Eu não sei se eu vou fazer mais react de conteúdo de defesa do consumidor, não. Por quê? Porque eu sou assim. Eu não vou me acovardar, né? E aí eu já sei as críticas que eu vou receber, eu já sei. Poxa, mas você está julgando o trabalho de um colega. Porque quando você está aplaudindo e concordando, nossa, bem, que você é o máximo. Mas se você faz uma crítica, uma ponderação, nossa, está julgando o trabalho de colega. E a intenção não é essa, a intenção aqui é ser honesto. Né? A intenção de react é essa, ser honesto. Se for para falar só, aí eu viro o quê? Propaganda. E eu não viro propaganda. Né? Eu não sou propaganda. Enfim. Mas eu não sei se eu vou fazer mais o react não, por causa disso. Porque react eu não sei do conteúdo.
Não sei. Então eu clico aqui, não assisto antes. Porque eu penso assim, se eu assistir antes, vai ser um fingimento, né? Eu vou voltar assistindo, vou fingir reação. Não. Então, é a primeira vez que eu estou assistindo. E aí, eu sou pego de surpresas como essa, né? Aí fica, bem, mas é só você não publicar. Eu não consigo. Se eu gravei um react, eu vou publicar o react, porque senão é hipócrita, né? Eu estou sendo hipócrita. Então, quer dizer que eu vou publicar só quando eu for o máximo e tal. Agora, quando for eu não concordar muito, eu não vou publicar, aí eu não conseguiria ter paz comigo mesmo. Então, eu prefiro não fazer react. Vou pensar bem, conversar aqui com a produção, enfim, se eu vou continuar fazendo reacts de conteúdos de defesa do consumidor, mas é justamente por causa disso, porque eu sei as críticas que virão, eu sei que vai ter gente que vai falar, mas está lá criticando o trabalho do colega. Não estou criticando o trabalho do colega. É uma reportagem que eu não gostei. Da mesma forma como ele assiste as minhas, e provavelmente tem alguma que ele não gostou. Né? Isso não invalida o trabalho dele, pelo contrário. Eu só sou inscrito, eu só sou inscrito no canal do Davi justamente porque eu gostei muito do conteúdo do Davi. Assim como sou inscrito no canal do Celso Somano e sou inscrito no canal da menina lá do... Eu esqueci o nome dela, Deza, muito legalzinho. Então eu não seria inscrito no canal do Davi se eu não apoiasse o trabalho dele. Mas eu sei que as críticas que virão e já estou de saco cheio antecipadamente, entende? Então não sei se eu vou continuar fazendo react, não. Até mais, pessoal. Um abraço.